Pronto, vamos continuar, pessoal. Da onde a gente parou, na segunda-feira, né? Eu acho que o Adriano assistiu, mas acho que o Maestro não veio para a aula. A gente começou a falar sobre o movimento em duas dimensões, certo? Duas ou três dimensões, né? Ou seja, a gente estudou o movimento em uma dimensão, numa linha só, agora a gente está começando a estudar o movimento em duas dimensões, né? Certo? E aí, é exatamente o próximo passo que a gente dá, né, no estudo do movimento dos corpos, né? Primeiro a gente estuda uma dimensão, depois duas ou três, né? Isso só um ponto, né? Se a gente fosse evoluindo, como é que ia ser? Depois passa para um sistema de partículas, então são várias partículas, né? Que nessa disciplina a gente só vai ver até isso, né? Até a gente vai chegar nem a ver o sistema de partículas, a gente vai ver para duas partículas, mas é bem parecido. O sistema de duas partículas, a teoria é bem parecida. Mas aí se fosse continuar, né? Aí iria para corpo extenso, né? Então, ou seja, em vez de você estudar o movimento de uma partícula, você estuda o movimento de um corpo extenso, né? Querendo se deslocar, ele pode rodar também, certo? E aí esse corpo pode ser um corpo extenso rígido, pode ser um corpo rígido, ou pode ser flexível, né? Ele pode ser também um meio contínuo, né? Seria a parte mais complexa da mecânica clássica, né? Que é meios contínuos, né? Que é a dinâmica de fluidos, né? E também é mais difícil matematicamente, né? Inclusive, tem coisas na mecânica de meios contínuos que até hoje a gente não sabe responder, né? Tem até um prêmio, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que eu devo ter falado também, né? Tem um prêmio de US$ 1 milhão para quem conseguir provar que a solução de Navier-Stokes tem solução, né? Não consegue nem provar que a equação que descreve o movimento dos fluidos tem solução. Então posso ver como a gente está, né? Quem sabe um de vocês aí não consegue, né? Mas aí tem que. A equação da Navier-Stokes é um negócio já bem mais complicado que isso aqui, né? Mas vamos lá. Beleza, então a gente viu o seguinte, né? Vimos que a posição de uma partícula é determinada por um vetor, né? Esse vetor ele vai ter exatamente as coordenadas, né, da partícula em cada direção, né? Isso aqui eu estou pressupondo em três dimensões, certo? Então, porque tem uma partícula bem aqui assim, né? Então, que seria a componente x, a componente y e a componente z da partícula, certo? Boa noite, Natália. Beleza, a gente viu que a posição da partícula é dada por um vetor, só que essa posição depende de um parâmetro, né? Um tempo t, certo? O que significa? Significa que, como a posição da partícula vai variando com o tempo, né? Então, ou seja, se a posição dessa partícula vai variando, o que essa partícula vai formar aqui? Vai formar exatamente uma curva, né? Fiz um negócio assim, certo? Ou seja, a trajetória da partícula, ela é uma curva, certo? Ela é uma curva. A gente viu, além disso, que o vetor velocidade nada mais é do que a derivada do vetor posição, derivada do vetor posição, certo? Beleza? E a aceleração é a derivada do vetor velocidade, certo? Só para a gente lembrar aqui um pouquinho de álgebra não, de geometria diferencial, né? Quem que lembra aí quando você tem uma curva, né? Uma curva e você deriva ela, como é que é esse vetor derivado, né? Esse vetor que você deriva uma curva. Não sei se vocês vão lembrar, mas sempre o R aqui está fazendo um papel de uma curva, né? O T é o parâmetro, certo? Então, o R em função de T
É uma curva parametrizada, certo? E aí, quando você deriva, né? Lembrando, derivar você é derivando cada componente aqui, certo? Quando você deriva, a derivada de uma curva parametrizada é exatamente um vetor que sempre é tangente à curva. Então, o vetor velocidade, ele é sempre tangente à curva, certo? Só para lembrar um pouquinho lá da geometria diferencial que vocês estudaram, certo? Isso é bem interessante também, né? Ou seja, a velocidade, ela é sempre tangente à curva, certo? Na trajetória de uma partícula, né? Se for uma trajetória em linha reta, a velocidade sempre está ali na mesma direção da linha, né? Porque a tangente é aquela mesma linha, certo? Mas já se for curvo, né? Ela sempre vai ser tangente à trajetória. Tudo bem? Vamos lá. Beleza, isso aqui a gente viu na aula passada, certo? Essas derivadinhas aqui. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver o seguinte. Não sei se vocês já se perguntaram. Vamos ver aqui, especificamente, né, para o movimento no plano, ou seja, em duas dimensões, né, como é que a gente descreve? Né? Então, aqui tem o eixo Y e aqui o eixo X, certo? E aí a gente descreve a posição da partícula usando a coordenada x e y da partícula, né? E não sei se vocês já se perguntaram, né? Mas, tipo assim, existe alguma outra forma de você descrever a posição de um ponto, né? Se ele só usa x e y, tem alguma outra forma, né? E, na verdade, tem, né? Inclusive, vocês já devem ter estudado lá no cálculo 2 ou cálculo 1, certo? As coordenadas polares, por exemplo, né? Em vez de você descrever a partícula através do x e do y, né? Usando coordenadas polares, como é que você descreve a partícula? Você descreve como sendo, você descreve a distância dela até o centro, ou seja, é como se fosse um raio, né? O ρ aqui, e o ângulo que essa semi-reta faz com o eixo x, certo? Então, ou seja, em vez de a gente usar as coordenadas x e y, né, a gente usa as coordenadas polares, né? Ρ e θ, certo? É uma outra forma de descrever a posição, né, da partícula. Na verdade, pessoal, existem infinitas formas, certo? Existe o que a gente chama de coordenadas generalizadas, né? Ou seja, usar o x e o y para você localizar um ponto no espaço é só um tipo de coordenada, que é a coordenada retangulares, né? Mas existem infinitas formas, existem as coordenadas polares, né? Que é essa aqui, que vocês devem ter visto lá no cálculo 1 ou 2, não lembro qual que a gente vê, acho que é no 2, né? E existe também uma forma de você criar suas coordenadas, né? Não vou falar aqui porque já foge um pouco do escopo do nosso conteúdo, né? Mas eu poderia criar, sei lá, uma espécie de coordenadas parabólicas, coordenadas elípticas, né? Na verdade, até existe, né? Paraboloidais, né? Elípticas e tal. Tudo bem? No caso aqui, a gente vai estudar coordenadas polares, por quê? Porque as coordenadas polares, ela facilita muito um problema muito importante para a física e a natureza de forma geral, para a gente entender, né, o comportamento dos corpos, né? Que é, em especial, o problema que a gente chama da força central, certo? Vai ser um dos problemas que a gente vai estudar, né, no movimento em duas dimensões, é o problema da força central, né? A gente vai entender por que as órbitas dos planetas são elipses, né? Na verdade, a gente não vai entender, a gente vai provar, né, que as órbitas dos planetas são elípticas, certo? Vamos ver como é a órbita de um cometa, certo? Vamos ver também. Bom, vamos entender. Na verdade, com isso você consegue provar tudo no espaço, né? Tipo, até uma das questões que eu vou passar para vocês provar por que a Lua ela sempre
ela sempre está com a mesma face virada para a gente. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando você olha para a Lua sempre está do mesmo jeito. O que significa dizer? Sendo que a Lua está rodando, né? Ou seja, está aqui a Terra e está aqui a Lua, né? Se a Lua está rodando a Terra e ela sempre está com a mesma face virada para a gente, é porque a Lua, ela, além de rodar a Terra, ela tem um movimento de rotação em torno do eixo, certo? E vamos entender por que a Lua, ela sempre tem a mesma face virada para a gente, certo? Então, e aí, né, usando coordenadas polares fica mais fácil. Por isso que a gente estuda coordenadas polares, certo? Beleza, então, coordenadas polares, né, uma das coisas que você tem que entender, né, quando você usa coordenadas polares, é saber como você transforma uma na outra, certo? Lembrando que tem que ser uma transformação que a gente chama bionívoca, né? Por quê? Porque tanto uma posição do espaço é associada a um único par ordenado xy, certo? Também só tem que ser associada a um único par ordenado ρ, θ, certo? Então, naturalmente, tem que ser uma transformação bionívoca. E aqui é fácil, vocês devem lembrar, né? Mas é fácil da gente saber qual é. Então, o ρ, como é que você acha o ρ? Ele vai ser simplesmente a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então, você usa o teorema de Pitágoras, né? Então, para ser um pouquinho mais rápido, já vou botar aqui na fórmula que a gente vê, né? Que é ρ igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse ρ aqui a gente sempre pensa como se fosse uma distância radial, né? Quer dizer, a gente chama de coordenada radial. Por quê? Porque você imagina como se a partícula estivesse se movendo numa circunferência, né? Com centro na origem, então isso aqui seria exatamente o raio, né? Tanto que a gente até chama essa coordenada de raio mesmo, certo? E o θ só tem um probleminha, certo? Eu vou escrever aqui a fórmula que está 100% correta, certo? Que é assim, o ρ você acha como sendo a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e a tangente de θ sempre vai ser y sobre x, certo? Aqui só tem que tomar cuidado porque muitas vezes você encontra dizendo que, nos livros assim, ó, que o θ vai ser tangente a menos 1 de y sobre x, né? E essa fórmula não está 100% correta, certo? Professor, não seria x sobre y, não seria o contrário, não? É y Cateto oposto, cateto oposto sobre adjacente. isso, sendo que o cateto oposto, ó, Foi mal, perdão. é exatamente o y. E o adjacente é o x. Eu Né? estava viajando. Uma coisa também interessante a se comentar, os meninos podem não ter visto, mas eles vão lembrar isso aqui de Matemática 2, que isso aqui é o números complexos, né? O módulo de Z, como encontrar o ângulo. Exatamente, a gente usa muito números complexos também, né? Também é outra forma de a gente denotar os números complexos, né? Em vez de usar a parte real e a parte imaginária, a gente usa o raio e o argumento, né? É o argumento que a gente chama. É equivalente, né? É a mesma coisa, só que vai dizer num plano complexo, agora no plano cartesiano, né? É exatamente a mesma coisa, certo? Aqui só um detalhe, como eu falei, essa fórmula aqui, ela não está 100% correta, certo? Essa fórmula aqui, ela só dá certo se você tiver no primeiro quadrante, né? Os outros quadrantes, ela não vai funcionar. Então, essa fórmula aqui, vocês têm que tomar cuidado. Nos livros, geralmente, coloca essa fórmula, mas essa fórmula ela não está 100% correta. Aqui está 100% correta, essa sim, é essa aqui, né? Essa aqui é inegavelmente correta. Tudo bem? Independentemente do intervalo que você escolha para θ, tudo bem? Porque aqui só tem um detalhe. Como você tem que escrever bionivocamente, né? Então, se você der mais de uma volta, se o θ passar de π sobre 2 ou 360, você acaba coincidindo no mesmo ponto, certo? Ou seja, você tem dois pares ordenados para representar o mesmo ponto. Só que, como eu falei para vocês, tem que ser uma representação bionívoca, né? Então, você estabelece um intervalo para θ, tudo bem? Então, normalmente, a gente diz que o θ ele vai estar entre 0 e 2π, né? Certo? Ou
né? Mas é que tá. Geralmente existe uma liberdade, né, de você escolher qual intervalo para teta ele está. Certo? Geralmente entre 0 e 2π, mas você pode escolher qual você quiser, desde que você dê uma volta completa, né? Então, por exemplo, tem gente que faz de -π até 3π/2, né? 3π/2. Tudo bem? Pode ser um ou outro, né? Normalmente a gente nem especifica porque fica subentendido qual que eu estou usando, certo? Ou poderia ser qualquer outro, né? Mas geralmente esses são os dois mais usados. Esse aqui tem a vantagem de que aquela fórmula do... eu escrevi tangente a menos 1, mas é que é em inglês, né? Em português, é o arco tangente, né? O arco tangente de y sobre x. Certo? Como eu falei, essa fórmula aqui, para esse intervalo, ela funciona no quarto e no primeiro quadrante, mas no segundo e terceiro quadrante ela continua dando problema. Então, é por isso que eu não gosto nem de colocar ela, certo? Mas em todos os livros a gente coloca ela. Então, eu não gosto de colocar não, né? Eu sempre deixo essa aqui, que essa aqui sim é 100% correta. Tudo bem? Então, essas formulazinhas aqui permitem eu sempre transformar, né? Tanto de x, y em ρ, θ, se eu conhecer a coordenada x e y, eu consigo determinar o ρ e o θ. Eu posso fazer o contrário também, né? E o contrário, vocês devem lembrar também, em coordenadas polares, né? Ou seja, se eu tenho o ρ e o θ, como é que eu acho o x e o y? Né? Também é usando lá as fórmulas da geometria, né? Que é, eu posso pensar o x como sendo o cateto adjacente, né? Igual como o Adriano falou. E aí, aplicando trigonometria aqui, vai ser exatamente a hipotenusa vezes o cosseno de θ e o y como seno o seno de θ. Certo? E aí, pessoal, fica o seguinte. Beleza, então essas fórmulas aqui são as fórmulas que definem as coordenadas polares. Certo? Sendo que, sempre que você define uma nova sistema de coordenadas, a gente costuma mudar a base que a gente está trabalhando os vetores também, para ficar de acordo com as coordenadas que a gente usa, certo? Então, assim, quando a gente está usando as coordenadas x, y, quais são as bases de vetores que a gente usa? O vetor i, que é o vetor que está na direção do eixo x, e o vetor j, que é o vetor que está na direção do eixo y, certo? E todos os vetores a gente escreve em termos de j, né? Então, por exemplo, o vetor r vai ser um xi mais um yj. O vetor v vai ser um vxi mais um vyj, certo? O que a gente quer fazer agora é o seguinte, já que eu vou trocar as coordenadas x, y para ρ e θ, eu quero definir uma nova base, certo? Uma nova base dos meus vetores, de tal forma que ela fique em mais de acordo com as minhas coordenadas, certo? E como é que a gente define essa nova base, né? Aqui eu vou falar para vocês de onde é que vem essa base, certo? Mas existe toda uma teoria por trás do porquê que ela é assim, certo? Lá nas coordenadas generalizadas, como eu falei para vocês, tudo bem? Então, normalmente, quando você define uma nova coordenada, você tem que definir uma base, né, para representar os seus vetores, seguindo a seguinte lógica. Os vetores unitários você escolhe sempre de forma que eles vão apontar na direção de crescimento daquela coordenada. Certo? Observe que a mesma lógica existe para o ρ e θ. Vamos ver aqui, ó. Rho e θ não, perdão, x e y. Os vetores unitários que formam a sua base, eles sempre apontam na direção de crescimento. Observe que o i, ele está apontando na direção de crescimento do eixo x. Do x, né? O x cresce para lá, então o i vai apontar para lá. O j, ele está apontando na direção de crescimento do eixo y. É por isso que a gente escolhe o i e o j assim. Certo? Então, a gente define dois novos vetores, certo? Esses dois novos vetores a gente chama de ρ-chapéu e θ-chapéu, certo? E esses vetores, eles têm que seguir essa lógica também. Tem que apontar na direção de crescimento, certo? E, obviamente, eles têm que ser LI, certo? Para formar uma base, né? Tudo bem? Então, como esses vetores, né? Esses vetores,
O ρ é a distância até a origem. Então, como é que é o vetor ρ? Ele vai crescer em qual direção? Ele vai crescer assim, ó. Então, o vetor ρ é exatamente assim, ó. Ele aponta na direção, eu chamo de direção para fora, né? Porque é como se fosse você pensa aqui um raio, né? Aqui, em vez de apontar para o centro de curva, do centro da circunferência, ele está apontando para fora da circunferência, tudo bem? Então, é um vetor de crescimento para fora, né? Direção de crescimento radial, tudo bem? E o θ, né? Como é que o θ cresce? O θ cresce assim, ó. Certo? O θ cresce assim. E aí o θ, você acha, ele é exatamente assim, ó. Você consegue mostrar que o vetor que aponta na direção de crescimento do θ, ele é exatamente, e ele é perpendicular ao vetor ρ, certo? E aí, pessoal, vocês conseguem, dá para achar quem é o vetor ρ e vetor θ, tudo bem? Em termos do IJ, né? Como a gente está num plano aqui, é simples de achar, né? Porque assim, porque é só você colocar o vetor I aqui e o vetor J, né? Vamos botar aqui de outra cor para não ficar muito bagunçado. Aqui é o vetor I. Aqui é o vetor J, certo? E bem aqui é o ângulo θ, né? Afinal, ó, esse aqui é aquele famoso. Você tem aqui duas retas paralelas, né? E uma transversal. Aqui são aqueles ângulos que estão do mesmo lado, né? São correspondentes, né? Eu lembrei. A gente chama de ângulos correspondentes, né? Então, é o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, tem como a gente achar, certo? Só pela geometriazinha aqui, tudo bem? Então, você pode achar a componente x no eixo em I, né, de ρ, e a componente y de ρ e θ também, né? Eu não vou fazer esse procedimento, porque esse procedimento ele só dá certo para assim, só dá certo para as coordenadas polares, certo? A forma correta de você fazer isso é um negócio mais complicado, né? Você tem que definir quais são as curvas que você localiza sua coordenada, né? E aí você acha ou o gradiente ou ou a quer dizer, aí você acha exatamente o vetor tangente a essas curvas, certo? Essa é a forma mais rigorosa de se fazer, certo? Mas, lógico, que essa forma rigorosa eu não vou cobrar de vocês, certo? Mas eu só quero que vocês entendam isso, que o vetor que forma a base, ele aponta sempre na direção de crescimento daquela coordenada, certo? E aqui você pode fazer, né? Usando a geometria aqui, trigonometria, rapidamente você consegue achar o seguinte, que o vetor ρ ele vai ser cosseno de θi mais seno de θj. Tudo bem? O vetor ρ vai ser cosseno de θi seno de θj. Você pode fazer aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Aqui é o vetor i, aqui é o vetor j. O vetor ρ ele está assim, ó. Mais ou menos assim. Aí você faz só achar as componentes aqui, né? Que é θ. Aí você consegue achar que isso aqui vai ser exatamente cosseno de θ e isso aqui é exatamente seno de θ, né? Usando cateto adjacente e cateto oposto, certo? E o vetor θ, certo? Você também consegue achar aqui, ele vai dar exatamente isso aqui, ó, menos seno de θi mais cosseno de θj, certo? Então, essa aqui são as bases, certo? São os vetores da base que a gente usa para representar os vetores. Ou seja, em vez de a gente representar em termos de I e J, a gente vai representar, né, todo vetor, ao invés de a gente usar a base I e J, a gente vai mudar, né, fazer aquela mudança de base para ρ e θ, certo? Isso aqui é exatamente esse cosseno θ, seno θ, menos, aqui não é θ chapéu não, certo, pessoal? Menos seno θ, cosseno θ, vai formar exatamente aquela matriz mudança de base, né? O Adriano levantou a mão, pode falar, né? Professor, é porque, tipo assim, só para entender,
essa decomposição de P-chapéu, né? Rho-chapéu, né? Ela é no primeiro quadrante, aí o teta-chapéu é no terceiro, né? No segundo quadrante, isso? Isso. Bom, é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. A gente sempre faz para o primeiro quadrante, certo? Mas didaticamente falando. Essas equações, elas são válidas para qualquer quadrante, tudo bem? Para qualquer ponto que Ah, você... A gente, no primeiro quadrante é fácil fazer. Por quê? Porque ele está aqui, né? Bonitinho, aí você consegue achar o triângulozinho. Se ele tivesse aqui, já teria mais dificuldade, tudo bem? Mas essa fórmulazinha aqui, ela vai servir independentemente da posição que você está aqui. Certo? Como eu falei, é por causa, é por causa que eu geralmente raciocínio com isso, eu achava que o cosseno era negativo, por causa que no segundo quadrante o cosseno era negativo, mas eu viajei. entendi. Pronto, pois é. Mas aí, continuando, né? Mas isso é válido. É como eu falei, a gente faz mais o primeiro quadrante, e a gente diz que é uma decomposição, mas do ponto de vista didático. A forma rigorosa de você fazer isso, como eu falei, você tem que estudar lá no que a gente chama de coordenadas generalizadas, né? Porque, porque no fundo, como é que você faz para definir a coordenada generalizada? Para você localizar a partícula em um plano, a gente diz que você tem que fazer sempre o cruzamento de duas curvas, certo? Então, assim, por exemplo, quando você está em coordenadas retangulares, o x e y, quem são essas duas curvas? É o cruzamento de duas retas, essa reta e essa reta, certo? E aí você pode definir qualquer tipo de coordenada desde que você defina quais são as duas curvas que vão se cruzar, né? Nas coordenadas polares, quem são as duas curvas? São círculos e semirretas, certo? E aí, definidas quais são as curvas que vão se cruzar para você poder localizar o ponto, para você achar o vetor que vai formar a sua base, você pega exatamente a tangente dessas curvas, né? Não é à toa que o vetor tangente a essa exatamente, o vetor tangente a essa reta é exatamente o ρ, e o vetor tangente ao círculo é exatamente o θ, certo? E aí, né, definir, e é assim que a gente acha de forma rigorosa. Não vou fazer aqui para vocês porque é só trabalho, a gente só não quero, eu só quero usar isso aqui, né? A gente não precisa entender de coordenadas, como é que a gente chama? Generalizadas, certo? Mas o importante é que a gente entenda isso, né? Que esse vetor da base, ele sempre aponta na direção de crescimento, certo? E uma coisa mais importante ainda, né? Que é uma coisa que é estranho a gente, porque a gente sempre trabalhou com coordenadas retangulares, e coordenadas retangulares, tudo fica bem bonitinho, certo? Quando você vai para as coordenadas polares ou outras mais gerais, começa a surgir algumas coisas complexas, né? Ou seja, surgem algumas coisas complexas na definição, mas é para facilitar mais para frente, certo? O que é a coisa complexa que vai surgir aqui? Observe que essa minha base, ela não é fixa na posição, certo? Ela vai mudando com a posição, né? Por quê, ó? Se a minha partícula está bem aqui assim, como é que é o meu vetor ρ? Meu vetor ρ, ele é assim, e o vetor θ assim, perpendicular ao vetor ρ. Apontando na direção de crescimento do θ, né? Que é sempre assim, certo? Por definição, né? É sempre aqui no sentido anti-horário. Poderia ser sentido horário, mas geralmente a gente usa o sentido anti-horário. Se eu pegasse outro ponto bem aqui assim, ó, como é que seria o meu vetor ρ? Né? O vetor ρ já está assim, ó. E o meu vetor θ? Ele está assim. Então, observe que o meu vetor da base, ele se modifica. Os vetores da minha base se modificam dependendo de qual ponto eu estou olhando. Vamos supor que eu olhe bem aqui assim, ó. Como é que é o meu vetor ρ? O meu vetor ρ ele é assim, e o meu vetor θ assim. Observe que nesse caso aqui, ó, o vetor ρ está exatamente na direção contrária ao vetor menos IJ. Quer dizer, o vetor IJ, né? Ou seja, é totalmente diferente das coordenadas retangulares. As coordenadas retangulares, o I e o J são fixos, né?
O I e o J, ele é sempre aqui, né? Ó. Não importa onde você está, o vetor I, o vetor J, não importa a posição que você esteja olhando. Ele é sempre assim, né? Então, se fosse aqui, ele está assim, né? Ó. Se fosse aqui, ele está assim, certo? Aqui ele está do mesmo jeito, ó. Aqui assim e assim. Então, ou seja, observe que agora, meus vetores da base, o ρ e o θ, ele depende da posição. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que eles vão depender do tempo também, porque a posição da partícula depende do tempo. E como os vetores dependem da posição, acaba que eles vão depender do tempo indiretamente. Tudo bem? Então, ou seja, a gente vai ter que aprender a derivar esses caras, certo? Por quê? Porque eles dependem do tempo, né? É diferente do IJ, porque o IJ, ele é fixo, né? Então, eu poderia pensar o seguinte, ó. Lembra que o meu vetor posição x, meu vetor posição r, como é que ele era? Ele era um xi mais um yj. Você derivar a posição r, que vai dar a velocidade, né? Vai ser a derivada de tudo isso aqui, ó, certo? De xi mais yj, certo? E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você vai derivar esse primeiro termo, né? xi dt, mais a derivada do segundo termo. Não vai caber aí. Vamos botar aqui embaixo primeiro. Derivada do primeiro termo, mais a derivada do segundo termo. E aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por que vai ficar só dxi mais dy dt j? Porque o i e o j, eles são constantes no tempo. É por isso que essa derivada aqui, o i ele pode sair, né? A constante no tempo, sai da derivada, certo? Então aqui vai ficar só o dx dt e mais dy dt j. Isso porque o quê? Meu vetor está em função de i e j. Mas se o meu vetor tivesse em função de ρ e θ, certo? Como eu falei, o ρ e o θ, eles dependem indiretamente do tempo, certo? Eles dependem indiretamente do tempo. Ou seja, se aqui fosse ρ e θ, eu teria que considerar a derivada deles, certo? Desses vetores. A gente vai fazer ainda como é que seria a derivada de um vetor de forma geral aqui, tudo bem? Mas antes disso, vamos só achar as derivadas deles, né? E aí vai ficar o seguinte. Então, lembrando, né? Ó, deixa eu apagar aqui. O que acontece, né? Lembrando que antes a gente usava as coordenadas x de t e y de t para localizar partículas, né? As coordenadas dependiam do tempo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as coordenadas θ, quer dizer, ρ de t e θ de t para localizar partículas. Então, elas dependem do tempo também. Certo? O ρ depende do tempo, θ depende do tempo. Tudo bem? Vamos ver como é que vai ficar a velocidade, quer dizer, a posição e a velocidade em termos dessa nova base. Certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Então, vamos escrever o seguinte, ó. Vamos primeiro pegar o vetor posição. O vetor posição é xi mais yj, certo? Agora vamos transformar tudo para θ e ρ. A gente sabe que o x, ele é o quê? Ρ cosseno θ. Aqui, ó. X é ρ cosseno θ aí. Mais ρ seno θ j. Certo? Eu posso colocar o ρ em evidência. Vai ficar cosseno de θ i mais seno de θ j. Só que cosseno de θi, seno de θj é igual ao quê? Exatamente meu rho chapéu. Cosseno de θi mais seno de θj. Ou seja, o R, eu posso escrever ele simplesmente como sendo rho ou chapéu. Certo?
E aí, ó, isso daria até para a gente visualizar geometricamente, né? Na verdade, eu nem costumo fazer esse cálculo para lembrar dessa fórmula, né? Por quê? Porque geometricamente, a gente consegue visualizar isso aqui, né? Então, se eu tenho uma partícula bem aqui assim, quem é o vetor R? É o vetor que sai da origem e vai até onde está a partícula. Tudo bem? Quem é o vetor rho-chapéu? É sempre o vetor que está nessa direção. Sempre é o vetor unitário que está nessa direção. Então, seja, esses dois vetores, vão sempre ser paralelos, o rho, o R e o rho-chapéu. Eles sempre nessa direção, né? Vamos supor que a minha partícula estivesse aqui. Então, o R, ele é assim, né? Vai dar origem até ela, e o rho-chapéu, ele está assim. Ou seja, eles sempre são paralelos, certo? Aqui não está muito paralelo porque o desenho ficou feio, mas finge que ele está paralelo, certo? E quando você tem dois vetores paralelos, né? Quando você tem dois vetores paralelos, então um é igual ao outro a menos de uma constante multiplicativa. Quem é essa constante multiplicativa? É exatamente o que vai dar o módulo, né? Ou seja, o módulo é exatamente a distância até a origem, ou norma, né? Dependendo do que vocês aprenderam. Módulo, norma, né? O tamanho do vetor. Certo? Ou seja, eu simplesmente pego o vetor R chapéu, multiplico pela distância até a origem e eu tenho um vetor posição. Certo? Esse aí é o vetor posição. Né? E a velocidade, né? Vamos ver agora a velocidade. Certo? Aí agora é onde vai começar a entrar os derivados, né? Então aqui eu vou deixar esses caras aqui, certo? Porque a gente vai entender uma coisinha, ó. Agora eu vou achar a velocidade. Mas o que é a velocidade? É a derivada do R, certo? E aqui vai ser a derivada de ρ vezes ρ-chapéu, né? Se isso aqui fosse um I ou J, ele simplesmente saía, mas isso aqui não é I nem J. É um ρ-chapéu, como a gente viu, o ρ-chapéu ele pode eventualmente, quer dizer, ele pode não, ele vai depender do tempo, né? Ele depende indiretamente do tempo, porque a posição da partícula vai variando com o tempo. Ou seja, eu tenho que usar a regra do produto aqui, né? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Beleza? Ele tem que descobrir quem é a derivada desse cara aqui. Derivada do ρ-chapéu, para a gente achar quem é o vetor velocidade. Professor, a derivada de ρ é zero, né? Já que é uma Aí constante? seria zero se o movimento da partícula fosse circular. O que acontece? Rho ser constante significa dizer que ele sempre está à mesma distância da origem. Então, se o movimento da partícula fosse circular, se fosse nessa circunferência, nesse círculo, né? Se o movimento da partícula fosse nesse círculo, a distância à origem sempre seria a mesma. E aí a derivada do ρ é zero. Mas vamos supor que essa partícula ela está andando numa espiral. Está fazendo assim, ó. O que está acontecendo com o ρ dela? Está diminuindo. Está variando com o tempo. Estou Então, a entendendo, nossa estou solução entendendo. seria zero, entendeu? E eu dei o exemplo aqui do espiral, mas só para, sei lá, como se fosse uma A derivada transformação. só vai ser zero quando for um círculo. Sempre que for diferente, é porque a partícula ela vai estar em movimento, ela vai estar ou crescendo ou diminuindo, né? Exatamente. Crescendo ou diminuindo, não. Ou se afastando da origem, Ou se ou se aproximar, aproximando, né? Que seria mais interessante. a não ser que a não ser que seja um movimento circular, né? Então, esse é o único caso em que realmente a derivada vai ser zero. Mas se fosse até uma linha reta assim, ó, o ρ vai mudando, né? Ó, porque o vetor posição, ó, ele vai aumentando. Certo? Beleza, então vamos lá. Então, mais onde a gente estava, achar a derivada do d dt. Então, basicamente, é derivar isso aqui. Certo? Vamos derivar isso aqui. Vamos lá. Lembrando que agora o meu θ, ele depende do tempo. Certo? O meu θ, ele depende do tempo. E aí vai ficar o seguinte, ó. Eu vou deixar essas fórmulas aí, então eu vou apagar aqui. Certo?
Então, derivando isso aqui, ó, o dρ dt é a derivada de tudo isso. Derivada com relação ao tempo de cosseno de θi mais seno de θj. Certo? Aí aqui, ó, derivada da soma é a soma das derivadas. Você parar para derivar esse termo e esse termo. Certo? E aí tem que lembrar o seguinte, que o i e o j, eles são o quê? Constantes. Né? Então, eles podem ser derivados. Eu preciso usar a regra do produto. Eu vou derivar aqui só o cosseno de θ, com relação ao tempo, certo? E vou derivar só o seno de θ, com relação ao tempo. Lembrando que o θ ele é uma função do tempo, né? Então, ou seja, eu tenho uma função dentro de uma função. Tem que usar o quê? A regra da cadeia, né? Então, vai ficar a derivada de fora, menos seno de θ vezes dθ dt, na direção i. E aqui a derivada, beleza, sim, derivada de fora vezes a derivada de dentro, né? Beleza? Aqui foi a regra da cadeia. Vou aplicar a regra da cadeia aqui também, ó. Derivada de fora, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada da que está aqui dentro. Certo? E aí, ó, o que eu vou achar? Que o dρ dt, eu vou colocar o dθ dt em evidência. Vai sobrar o quê? Menos seno θ i mais cosseno θ j. Só que menos seno θ i mais cosseno θ j é o quê? É o θ chapéu, certo? Então, quando você deriva o ρ chapéu, você vai ter exatamente dθ dt, θ chapéu. Certo? E agora a gente consegue escrever aqui a nossa velocidade. Certo? Então, o que vai ser? Ó? Velocidade vai ser dρ dt, o chapéu, mais ρ, que multiplica dρ dt, mas quem é dρ dt? dθ dt, θ chapéu. Então, observe que a minha velocidade agora, ó, ela é escrita dessa forma. Certo? Então, do ponto de vista geométrico, né? O que essa equação está me dizendo? Ó? A x e y. Né? Esse termo aqui a gente chama de velocidade radial. Certo? E esse termo aqui a gente chama de velocidade na direção angular. Certo? Então, por exemplo, ó, quando você tem uma partícula aqui, certo? Esse termo aqui é uma velocidade que ela sempre está apontando nessa direção aqui. Certo? Chamar de VR, né? Esse termo aqui, ó, é o VR. Certo? E esse aqui é a velocidade tangencial. Certo? Vamos chamar de angular, né? Por quê? Porque isso aqui é exatamente o termo da velocidade, que é chamado de vθ. Vρ e vθ. Vθ. Tudo bem? E aqui dá para ver bem aquela história que a gente está falando do movimento circular, né? Ó. O que vai acontecer? Se o movimento fosse de uma circunferência, o Adriano mesmo falou, ó, se o movimento fosse de uma circunferência, o que ia acontecer? Dρ dθ é zero. Por quê? Porque o raio não muda. Então, esse cara é zero e só existiria essa velocidade aqui, a velocidade tangencial. Né? Na verdade, é daqui onde surge aquela formulazinha que a gente aprende lá no ensino médio, né? Deixa eu apagar aqui. Não sei se vocês sabem, lá no ensino médio, vocês vão lembrar, lá no ensino médio tem uma formulazinha que diz o seguinte, a velocidade vai ser raio vezes a velocidade angular. Só que aquilo ali nada mais é do que isso aqui, ó, certo? No movimento circular, a velocidade tangencial vai ser o raio, só que aqui a gente chama de ρ, né? Lá a gente chama de R, vezes a velocidade angular. Então, esse dθ dt é exatamente a velocidade
angular, a taxa com que o ângulo está variando com o tempo, certo? Então, é daqui onde vem o V igual a R vezes ômega, certo? Exatamente a velocidade tangencial no movimento circular. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, certo? Já estamos quase terminando aqui essa parte de coordenadas polares. Só quero falar para vocês uma coisa. Na física, a gente costuma usar, certo? A seguinte notação, principalmente quando a gente está trabalhando em coordenadas polares. A gente chama de ρ dt de ρ ponto, certo? Por quê? Porque a gente é preguiçoso mesmo, certo? Em vez de a gente escrever ddt, né, a gente simplesmente coloca o ponto. É como se fosse a linha, né? Imagina como se fosse a linha, né? Tem o f', que é, né? A derivada com relação a x, né? De f com relação a x. Só que aqui na física, por algum motivo, em vez de usar a linha, a gente usa ponto, certo? Na verdade, isso vem desde Newton, né? Newton foi quem inventou essa notação do ponto. Leibniz foi quem inventou a notação do DDT, né? E Newton é quem inventou essa notação do ponto. Tudo bem? Então, sempre quando você vê o ponto aqui em cima, representa uma derivada, né? Então, da mesma forma que dθ, com relação ao tempo, dθ dt, a gente representa um θ ponto. Ou seja, a gente costuma dizer que a velocidade vai ser ρ ponto, ρ, mais ρ, θ ponto, θ. Beleza? Vamos achar agora a aceleração, certo? A aceleração vai ser a derivada da velocidade, certo? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Essa é a derivada de tudo isso. Derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Então, vai ser a derivada de cada termozinho desse. Só que cada termo desse é um produto. Então, usa a regra do produto. Então, vamos primeiro derivar esse, derivada do primeiro, né? Ó, duas derivadas, né? Que é a primeira derivada, agora eu derivei duas vezes ρ, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de ρ, a gente já tinha aprendido que era θ ponto θ, certo? Θ ponto θ. Tudo bem? Estou indo rápido porque a gente já está dando nossa uma horinha aqui de aula, né? Mas, né? Isso tudo aqui foi a derivada desse primeiro termo. Derivada do segundo termo. Então, vai ser a derivada desse, vezes esse, mais a derivada desse, vezes esse, mais a derivada desse, vezes esse. Então, são três termos, certo? Primeiro eu vou derivar o primeiro. Ó. Θ ponto, θ chapéu. Derivei o primeiro e repeti os outros dois. Mais. Agora, repito o primeiro, derivo o segundo, repito o terceiro. Mais. Agora, repito os dois primeiros e derivo o último. Dθ, dt. Beleza? Só para a gente finalizar, vamos achar quem é o dθ dt, né? Então, o dθ dt, deixa eu apagar aqui. Eu faço do mesmo jeito, né? Vamos só relembrar, né? O θ, ele é exatamente menos cosseno de θi, mais... Aliás, errado, né? Menos seno de θi mais cosseno de θj. Então, se eu derivar aqui, ó, aquele mesmo processo de derivar o ρ. Certo? O que vai acontecer? Aqui vai aparecer derivado do seno, cosseno, então vai ficar menos cosseno de θi, e derivado do cosseno, menos seno de θj, sendo que eu tenho que usar a regra da cadeia, né? E aí vai aparecer uma derivada do θ com relação ao tempo, eu já boto em evidência, aparece um θ ponto. Ou seja, a derivada, não é o θ não, né? Que é o θ, mas aqui já é a derivada do θ. Derivada do θ com relação ao tempo. Então, a derivada do θ com relação ao tempo vai ser exatamente, ó, eu boto em evidência esse menos, vai ficar cosseno i mais seno j. É exatamente o ρ. Então, vai ser menos θ ponto ρ. Certo? Então, a minha aceleração, já vou colocar tudo em evidência aqui.
Em ρ, vai ter o θ 2 pontos, que essa aqui é a aceleração radial, certo? Aqui vai aparecer, ó, exatamente menos ρ, θ ponto ao quadrado, certo? Menos ρ, θ ponto ao quadrado, na direção de ρ, tudo bem? Esse termo ele vem daqui, ó. E quando eu substituo θ dt, aparece menos θ ponto ρ, bem que assim. Ou seja, esse θ ponto com esse θ ponto fica o θ ao quadrado, e esse menos e esse ρ vem daqui. Beleza? Mas, agora vamos ver aqui esses outros termos, né? Termos em θ. Aqui a gente vai ter 2 ρ ponto, θ ponto, mais ρ, θ 2 ponto, na direção θ. E a minha aceleração fica assim. Certo? Esses termos aqui têm dois fatores bem interessantes. Quais são esses dois fatores bem interessantes? Essa aceleraçãozinha aqui, ó, é exatamente uma aceleração radial que existe, certo? Essa outra aqui é o termo que dá origem à força centrífuga. Vocês já ouviram falar, né? Sempre quando você está num ônibus, por exemplo, ou num carro, você está fazendo a curva, você não sente como se houvesse uma força te puxando para fora? Né? Essa força, na verdade, depois eu vou explicar melhor, mas não é uma força que existe de verdade, é uma força que a gente chama de inercial. E a gente tem impressão que existe essa força. Essa força ela existe por causa desse termo aqui. Esse termo é o que dá origem à força centrífuga. Certo? Sempre quando você está fazendo uma curva, certo? Tem que existir alguma força que gere esse termo. E aí, quando não existe essa força que gera esse termo, a gente tem a necessidade de criar essa força de algum jeito. E a gente sente como se tivesse uma coisa puxando a gente para fora. Mas não é porque tem uma coisa puxando a gente para fora. É porque a gente tem que puxar a gente para dentro para ficar na curva. Certo? Depois eu posso explicar melhor isso. Mas é o que dá origem ao que a gente chama da força centrífuga. Esse aqui, ele é mais interessante ainda, né? Esse aqui a gente chama de força de Coriolis, certo? Coriolis, né? É por causa desse termo que um furacão, ele roda, certo? Por causa desse termo, porque o furacão, ele gera aquela rotação, certo? E ele gera aquele formato de cone, né? Aquele formato de cone do furacão, certo? Que ele é assim, ó, vai diminuindo e tal. É exatamente por causa desse termo. Tudo bem? Aliás, é por causa desse termo, né? Se você tem por exemplo, uma pia cheia, né? E você tira a coisinha da pia, você vê que a água começa a circular, né? Começa a circular. E, é, e aí você vê um conezinho se formando, né? Esse conezinho se forma por causa desse termo. Tudo bem? Que a gente chama de termo de Coriolis. Por incrível que pareça, dependendo do lugar da Terra que você está, esse cone ele pode se formar do lado contrário, né? Se você está no hemisfério norte, certo? Esse cone ele roda no sentido. Se você está no hemisfério sul, ele roda no sentido contrário, né? E aí, como eu falei, tudo isso surge por quê? Por causa de uma força que a gente acha que existe, mas ela não existe, certo? Na verdade, é a necessidade dela existir, é a necessidade de existir alguma força que completa esse termo, que aí a gente tem a impressão que não existe, né? Por quê? Porque a gente tá na Terra e a Terra está girando. Como a Terra está girando, então tem que existir alguma força que gera esse termo e alguma que gera esse termo, certo? Quando não existe essa força, então aparece a necessidade dela surgir. E aí a gente sente como se houvesse uma força que estivesse movendo as coisas, mas não é que está movendo, certo? Então, assim, por incrível que pareça, é por causa desse termo aqui que aqueles twister, né? Esqueci como é o nome em português, certo? Tem aquele formato, né? De cone. E é por causa disso que, por causa desse termo, que quando você
tem uma pia cheia e você tira aqui a tampa, né? E a água começa a circular. Ela começa a circular, forma aquele conezinho, né? E o sentido depende de onde você está, se é no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? Na verdade, isso é uma das provas de você provar que a Terra não é plana, né? Se você for para sei lá, para o Canadá e fizer experimento, você vai ver que ela vai rodar de um jeito. Se você for lá para a Argentina, você vai ver que ela vai rodar no sentido contrário, certo? Como é que você explica isso usando a Terra plana? Não tem como explicar, né? Na verdade é um absurdo, né? Terra plana é um absurdo. Mas é uma das provas que a Terra não é plana. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. Tá dando 1 hora de aula, certo? Eu vou só recapitular tudo que a gente aprendeu hoje, né? Então, o que a gente aprendeu, ó, uma nova coordenada, certo? Que, na verdade, você já deve ter visto isso aqui, né? Algumas outras disciplinas, né? Lembrando que o ρ é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e tangente de θ é y sobre x. Né? Vimos que o vetor R coordenadas polares, como é que ele é? É simplesmente ρ ou chapéu. O vetor V, ele vai ser ρ ponto, o chapéu, mais ρ θ ponto, θ chapéu. O vetor aceleração está aqui, né? Não vou copiar de novo. E o mais importante de tudo, né? Que a derivada do ρ chapéu é ρ ponto, θ chapéu. E a derivada do θ chapéu é menos θ chapéu na direção ρ. Vocês se derivam um dá o outro, né? Deriva o ρ, dá o θ chapéu, deriva o θ chapéu, dá o ρ chapéu, né? Só com esse θ ponto aqui. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Próxima aula. Lembrando que isso aqui a gente vai aplicar quando a gente vai vendo força centrífuga, quer dizer, força central, certo? A próxima aula a gente vai ver alguns conceitos de energia, e aí, na outra, né, daqui a uma semana, a gente vai aplicar isso aqui na parte de força central, certo? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, certo?